O Lar Adventista, capítulo 20. A família e a cidade. Perigos da vida urbana. A vida nas cidades é falsa e artificial. A intensa paixão de ganhar dinheiro, o redemoinho da agitação e da corrida aos prazeres, a sede de ostentação, de luxo e extravagância, tudo são forças que, no que respeita à maioria da humanidade, desviam o espírito do verdadeiro desígnio da vida. Abrem a porta para milhares de males. Estas coisas exercem sobre a juventude uma força quase irresistível. Uma das mais sutis e perigosas tentações que assaltam as crianças e jovens nas cidades é o amor dos prazeres. Numerosos são os dias feriados, jogos e corridas de cavalos arrastam milhares, e a onda de satisfação e prazer atrai-os para longe dos sóbrios deveres da vida. O dinheiro que deveria haver sido economizado para melhores fins é desperdiçado em divertimentos. Localização saudável. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças, a prevalência de ar viciado, água e alimento impuros, as habitações apinhadas, obscuras e insalubres, são alguns dos males a enfrentar. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se apinhasse em cortiços. Ele pôs no princípio nossos primeiros pais entre os belos quadros e sons em que deseja que nos regozijemos ainda hoje. Quanto mais chegarmos a estar em harmonia com o plano original de Deus, mais favorável será a nossa posição para o restabelecimento e preservação da saúde. Ninhos de iniquidade. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. As crianças e os jovens devem ser cuidadosamente guardados, devem ser conservados afastados dos focos de iniquidade que se encontram em nossas cidades. Tumulto e confusão. Não é vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Seus filhos devem ser poupados a isto, pois todo o organismo é prejudicado pelo corre-corre, precipitação e ruído. Conflitos de trabalho. Em razão de monopólios, sindicatos e greves, as condições da vida nas cidades estão se tornando cada vez mais difíceis. Sérias aflições encontram-se perante nós, e sair das cidades se tornará uma necessidade para muitas famílias. Destruição iminente. Está próximo o tempo em que grandes cidades serão destruídas, e todos devem ser advertidos destes juízos vindouros. Oh, que o povo de Deus tenha o senso da destruição iminente de milhares de cidades agora entregues à idolatria. Pelo amor ao interesse mundano e ao ganho. Acontece não raro que os pais não têm cuidado de cercar seus filhos de influências benéficas. Ao escolherem o lar, pensam mais em seus interesses mundanos do que na atmosfera social e moral, e os filhos formam associações desfavoráveis ao desenvolvimento da piedade e da formação de um caráter reto. Pais que condenais os cananeus por oferecerem seus filhos a Moloque, que estais fazendo? Estais apresentando oferta ainda mais cara a vosso Deus, Mamon. E quando vossos filhos crescem inamistosos e desamoráveis no caráter, quando revelam decidida impiedade, tendência para a infidelidade, culpais a fé que professais porque foi incapaz de salvá-los. Estais colhendo o que haveis semeado, os resultados de vosso egoísta amor ao mundo e negligência dos condutos de graça. Levastes vossa família para lugares de tentação, e a arca de Deus, vossa glória e defesa, não considerastes essencial. E o Senhor não operou um milagre para livrar vossos filhos da tentação. As cidades não oferecem real benefício. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Fé, amor, esperança, felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montanhas e árvores. Tirai vossos filhos do cenário e sons da cidade, para longe do ruído de veículos, e sua mente se tornará mais saudável.
Será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da palavra de Deus. Conselhos sobre a mudança de zonas rurais. Muitos pais mudam de seu lar rural para a cidade, considerando esta como mais desejável e proveitosa localização. Mas nesta mudança expõem os filhos a muitas e grandes tentações. Os rapazes não têm ocupação e obtêm uma educação de rua, indo de um a outro ponto de depravação, até que perdem todo o interesse em tudo que é bom, puro e santo. Quão melhor seria se os pais tivessem permanecido com suas famílias no campo, onde as influências são mais favoráveis para fortalecimento físico e mental. Sejam os jovens ensinados a trabalhar o solo, e então durmam o sono doce do cansaço e inocência. Graças à negligência dos pais, os jovens em nossas cidades estão corrompendo seus caminhos e poluindo a alma aos olhos de Deus. Este será sempre o fruto da indolência. Os abrigos, as prisões e penitenciárias publicam a triste história da negligência dos pais em seus deveres. É melhor sacrificar alguns ou todos os interesses mundanos do que pôr em perigo as preciosas almas entregues ao vosso cuidado. Elas serão assaltadas por tentações e devem ser ensinadas a enfrentá-las. Mas é vosso dever eliminar cada influência, quebrar cada hábito, partir cada amarra que vos impeçam a mais livre, franca e sincera entrega de vós mesmos e de vossa família a Deus. Em vez de cidades apinhadas, procurai algum lugar retirado onde vossos filhos sejam, tanto quanto possível, abrigados da tentação. E aí educai-os para que sejam úteis. O profeta Ezequiel assim enumera as causas que levaram ao pecado e destruição de Sodoma. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Todo o que quiser escapar à maldição de Sodoma deve fugir à maldição que levou os juízos de Deus sobre a ímpia cidade. Quando Ló entrou em Sodoma, inteiramente se propunha ele conservar-se livre da iniquidade e ordenar a sua casa depois dele. Mas, de uma maneira bem patente, fracassou. As influências corruptoras em redor dele tiveram efeito sobre a sua fé, e a relação de seus filhos para com os habitantes de Sodoma ligaram até certo ponto seus interesses com os deles. O resultado está diante de nós. Muitos ainda estão cometendo um erro semelhante. Seja a vossa preocupação selecionar o lugar para vossos lares e estabelecê-los tão longe de Sodoma e Gomorra quanto possível. Evitai as grandes cidades. Se possível, estabelecei vosso lar no quieto retiro do campo, mesmo que em assim procedendo jamais venhais a ficar ricos. Localizai-vos onde haja melhor influência. Sou instruída pelo Senhor a advertir nosso povo de que não demande para as cidades em busca de lar para suas famílias. Aos pais e às mães sou instruída a dizer: não deixeis de conservar vossos filhos dentro de vosso recinto. Tempo de abandonar as cidades. Minha mensagem é: tirai vossas famílias das cidades. É chegado o tempo em que, conforme Deus abra o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Os filhos devem ser levados para o campo. Devem os pais procurar um lugar apropriado quando seus recursos o permitam. Embora a casa possa ser pequena, haja, contudo, terra suficiente para que possa ser cultivada. Antes que severo castigo venha sobre os habitantes da terra, o Senhor convida a todos os que são verdadeiros israelitas a prepararem-se para o acontecimento. Aos pais ele envia a alarmante advertência: reuni vossos filhos em vossas próprias casas. Afastai-os dos que estão desrespeitando os mandamentos de Deus, que estão ensinando e praticando o mal. Saí das grandes cidades tão depressa quanto possível. Deus ajudará seu povo. Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo, com terra para cultivo, onde possam ter pomares e onde possam cultivar vegetais e pequenos frutos que tomem o lugar da carne, tão maléfica a vital corrente sanguínea que flui através das veias. Nesses lugares, os filhos não estarão cercados das corruptoras influências da vida de cidade. Deus ajudará seu povo a encontrar esses lares fora das cidades.